presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, chega neste momento e deve conversar com os policiais que estão aqui tomando o plenário Ulisses Guimarães neste momento e pedindo a votação da PEC 300, que é exatamente aquela do piso salarial para profissionais da segurança, bombeiros, militares, policiais civis e também policiais militares. Senhores deputados e senhores deputados, eu quero aqui com a autoridade de presidente da Câmara dos Deputados declarar aos senhores parlamentares que hoje, e os que estão aqui estão me ouvindo e quero que ouçam, hoje de maneira respeitosa e democrática, eu me reuni com um grupo de representantes daqueles que lutam pela votação da PEC 300. Recebi-os no gabinete da presidência para assumir de forma séria, responsável, um compromisso. Pedi a eles de forma séria e responsável, e isto era reciprocamente, tanto da minha parte como da parte deles, um prazo para até o dia 16 de setembro encontrarmos. Eu quero informar, encontrarmos uma alternativa para colocar em votação. Os manifestantes pedem a votação hoje da PEC 300 e vale lembrar que a votação de uma proposta como essa, que implica em mais em aumento de despesas também para estados, obviamente para os estados, há também a necessidade de concordância com os governadores. A gente segue acompanhando o presidente Henrique Eduardo Alves. Respeito. Esse tipo de comportamento não é respeitoso nem democrático. Não é assim que vão conquistar os votos desse plenário. Eu faço um apelo para aqueles que querem ver esta matéria votada, não o discurso fácil, demagógico ou irresponsável que não tem consequência, mas aqueles que querem ver esta matéria votada, e eu estou assumindo a responsabilidade de até este prazo procurar esses caminhos. Eu faço um apelo para que de forma responsável se retirem do plenário, porque senão quem tem a perder é todos aqueles de boa fé que querem ver essa matéria votada. Eu faço um apelo para que assim se... Esse rapaz de azul, com todo respeito, então, os manifestantes começam a entoar o hino nacional brasileiro, os que pedem a votação da PEC 300. Lembra que não são apenas eles, né? Tem gente que pede a manutenção do veto ao ato médico, Paulo Bittar. Exatamente, Carlos, o que eu ia dizer. Hoje é um dia de manifestações aqui dentro da Câmara inteira. Vieram manifestantes, representantes dos médicos querendo a derrubada dos vetos do ato médico, representantes de outras categorias da saúde querendo a manutenção dos vetos. Eles estão presentes aqui no plenário também. Os bombeiros e policiais militares estão aqui também. Aqueles que estiveram hoje na presidência da Câmara, é muito fácil invadir esse plenário, cantar o nacional e não ter consequência nenhuma. Eu estou falando aqueles que com responsabilidade querem ver essa matéria votada e aprovada nesta casa. Eu estou falando das pessoas sérias e responsáveis. Eu faço um apelo aos deputados que se dizem representantes da categoria, porque desse jeito eu não vou
voto respeitoso, essa matéria poderá sim ser votada, mas desse jeito não conquistam nem o respeito, nem o voto desse plenário. Eu faço um apelo à retirada dos senhores de forma educada e respeitosa. Vou aguardar a atitude dos senhores e das senhoras. Apesar do grito dos manifestantes, Antônio Carlos Silva falando que é a casa do povo, normalmente no sistema representativo os deputados representam exatamente o povo, né? Então, normalmente, como disse o presidente Henrique Eduardo Alves, numa situação de pressão dessas invadindo o plenário, possivelmente não haverá um acordo para que a votação se dê de maneira democrática, como se faz em todos os sistemas representativos do mundo. Até porque, Carlos, o presidente anunciou, e já está inclusive divulgado na página da Agência Câmara na internet e os meios de comunicação da casa, de que houve uma reunião, o presidente recebeu representantes do movimento, recebeu líderes partidários, conversaram e definiram a data, que é exatamente a data de 16 de setembro, que seria a data limite para a definição da data de votação da proposta desta PEC 300, que estabelece o piso salarial de policiais e bombeiros no país inteiro. Inclusive, como lembrou agora há pouco a repórter Paula Bittar, há um grupo de pessoas também que são favoráveis ao veto que a presidente Dilma Rousseff fez ao ato médico, que estão aqui dentro do plenário, pessoas que defendem o veto e pessoas que são contra o veto, que dizem sim ao ato médico, estão no plenário juntamente com policiais, bombeiros militares que vieram do Brasil inteiro aqui pedir a votação da PEC 300, Paula. E Carlos, pois é, pra gente, além desses, tem os contra o ato médico, os a favor do ato médico, os policiais e bombeiros que querem a aprovação do segundo turno da proposta de emenda à Constituição 300, que trata do piso salarial. Também vieram aqui à Câmara uma série de papiloscopistas que querem a derrubada do veto 30, que diz respeito à prova pericial, que transforma papiloscopista em perito. Vieram também produtores rurais que querem a derrubada de um veto que trata de negociação de dívidas, ou seja, hoje é um dia de muitas manifestações. A sessão dos policiais vem acontecendo durante o dia todo na Câmara dos Deputados, houve manifestações aqui na entrada do plenário e nesse exato momento, há poucos instantes então, foi que eles conseguiram entrar no plenário para reivindicar aqui dentro a data, a definição da votação desta proposta. E o presidente já fez seguidas vezes apelos para que os manifestantes deixem o plenário e que a sessão possa ser retomada para apreciação nesta sessão ordinária das medidas provisórias. Tem respeito. E parece que os manifestantes estão já chegando ao entendimento, conversam com alguns parlamentares e muitos deles estão direcionando as saídas aqui do plenário Ulisses Guimarães, Paula. É isso mesmo, Carlos. Alguns parlamentares já começam, alguns manifestantes já começam a se retirar, mas a gente ainda vê o plenário um pouco tomado. Aí a gente ouviu agora há pouco, inclusive, o presidente Henrique Eduardo Alves relembrando esse acordo que fez mais cedo de se chegar a algum consenso, alguma decisão até o dia 16 de setembro relativamente à proposta de emenda à Constituição 300, que trata do piso salarial de bombeiros e policiais militares, mas disse também nas palavras de Henrique Eduardo Alves que é muito fácil invadir o plenário e não ter consequência nenhuma, pediu que os manifestantes se retirassem e disse também, desse jeito eu não vou pautar essa matéria, se referindo à proposta de emenda à Constituição 300 que impõe, que coloca aí um piso salarial para bombeiros e policiais militares. Antônio Carlos Silva, lembro aos nossos espectadores e ouvintes que a votação de uma proposta de emenda à Constituição, ela tem um trâmite bem sério e longo, não é exigente, tão rápido, né? Quórum alto, qualificado para aprovação de uma proposta que pretende modificar a Constituição. Eu só queria lembrar, Carlos, que toda vez que há uma manifestação desse tipo e que os manifestantes conseguem entrar em plenário, há uma certa tensão, como é, por exemplo, o caso agora dos policiais que estão em plenário. Há uma tensão, mas a gente percebe o ânimo dos manifestantes, no sentido de acatar a solicitação do presidente da casa, e a gente vê, como já foi dito, parlamentares conversando, dialogando com os líderes, e já há um movimento no sentido de deixarem o plenário. Falando sobre a proposta de emenda à Constituição, ela precisa ter uma votação, 2 votações em cada casa. A proposta precisa de um quórum qualificado para aprovação, são 308 votos
no caso da Câmara, dos 503 deputados. 3/5 de votos. É o mesmo caso acontece no Senado Federal, que tem 81 senadores, lá também precisa de 3/5 dos senadores para aprovação. Em cada caso a proposta é votada 2 vezes. E entre uma votação e outra há um intervalo de 5 sessões. Evidentemente, quando há um entendimento generalizado, há um acordo entre todos, este prazo pode ser diminuído. E uma proposta pode ser votada em 2 turnos, num dia num turno, no dia seguinte em outro turno, ou 2 dias depois, isso depende do entendimento. Mas regimentalmente ela prevê a votação em 2 turnos, no intervalo de 5 sessões, e votação nas 2 casas. Lembrando que o texto aprovado numa casa tem que ser o mesmo aprovado em outra casa. Caso isso não ocorra, o texto fica indo e voltando de uma casa para outra, até que os deputados e senadores cheguem ao entendimento e concordem em votar o mesmo texto. E Carlos, na hora em que os manifestantes entraram aqui em plenário, os deputados estavam em meio à votação de uma medida provisória, que é a medida provisória 614, que trata da estrutura do plano de cargos e carreiras do magistério federal, dos professores, dos professores federais. Os deputados interromperam, então, essa análise dessa medida provisória. Vamos ver se com a saída dos manifestantes eles retomam essa análise, ou essa análise ficará para amanhã, porque logo mais, daqui a cerca de 45 minutos, está prevista uma sessão do Congresso Nacional para análise dos vetos presidenciais de 4 propostas, inclusive do ato médico, de vários itens que foram vetados pela Presidenta da República ao ato médico, que inclusive hoje trouxe uma série de manifestantes contra e a favor. Há a possibilidade de mais momentos de tensão durante essa sessão do Congresso Nacional. Há grande expectativa em relação à realização desta sessão do Congresso Nacional, Carlos, para a votação desses vetos. Tivemos durante todo o dia reuniões e debates sobre quais vetos iriam entrar na pauta. Já houve definição de que serão votados os vetos que trancam as votações. Lembrando que a sessão do Congresso Nacional, mesmo marcada para um determinado horário, ela só começa depois que as sessões da Câmara e Senado, aqui está havendo sessão da Câmara, está suspensa no momento, e no Senado também há sessão do Senado, a sessão do Congresso só começa quando termina a sessão da Câmara e termina a sessão do Senado. Esses senhores parlamentares no plenário, eu peço às pessoas que colaborem, aquelas que querem sinceramente ver matérias votadas de forma respeitosa e democrática no plenário. Apenas os senhores parlamentares para reinício da sessão suspensa por 5 minutos. O presidente Henrique Eduardo Alves termina suspendendo a sessão por 5 minutos até que todo mundo que não é deputado acabe saindo do plenário Ulisses Guimarães. Todos os outros pautados são absoluta ordem nesse plenário. Senão suspendemos toda a sessão, inclusive do Congresso Nacional. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.